Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, num momento em que nós já começamos a perceber que a poeira começa a dar uma assentada depois da turbulência toda que foi criada, sobretudo no campo da extrema-direita, em função de uma matéria feita pela Folha de São Paulo e UOL, que colocou o ministro Alexandre de Moraes como uma espécie de alvo para uma série de ataques muito pesados. Agora, chamou muita atenção e muitas pessoas já estão acendendo mais luzes sobre o fato de que uma coisa que una ao mesmo tempo a extrema-direita, o bolsonarismo, uma série de investigados, a Folha de São Paulo, o UOL, a Globo News, colunistas do jornal o Globo, olha, tem alguma coisa muito estranha no meio dessa história, porque não é possível que essa gente toda esteja preocupada somente com questiúnculas processuais de investigações que visam colocar na cadeia uma série de criminosos. Esses veículos de comunicação mais poderosos têm alguma coisa que o ministro Alexandre de Moraes está a fazer que está incomodando essas criaturas e eles estão usando isso também para dar um recado. Então a gente está vendo aí essa convergência desses grupos todos que visam ali enfraquecer ou até destruir o ministro Alexandre de Moraes. Mas qual é a possibilidade disso acontecer aqui no nosso país? Já conversei com vocês alguns aspectos mais cedo, mas a gente está vendo algumas situações que no mínimo são curiosas e provocam até risadas, como eu mostraria aqui para vocês em algumas cenas. Bom, vou conversar com vocês e trazer as últimas informações do que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, venha participar também do nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, hoje mais cedo eu conversei com vocês sobre alguns editoriais, né, alguns enfoques muito estranhos, né, que estão acontecendo aqui na grande imprensa do nosso país, a grande mídia. Uma delas foi o editorial das organizações Globo, né, do jornal Globo, que cravou isso aqui. Mensagens de assessores de Moraes são embaraço ao STF. O que é um embaraço a uma instituição? A instituição ficou embaraçada. E o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso, como diz o outro, né? Isso não significa absolutamente nada. O Supremo está embaraçado, o Flamengo está embaraçado, o bairro de Madureira está embaraçado, enfim. É um negócio, embaraçada lá na língua portenha, né? Tem um outro sentido, a mulher está grávida, né? Mas aqui o embaraço, né? Enfim. Mas o texto vai fazendo ataques ao ministro Alexandre de Moraes. E aí na coluna do Merval Pereira, eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações, tem esse título aqui muito direto, muito contundente, né? E agressivo. O poder corrompe. E depois ele fala muito aqui do ministro Alexandre de Moraes. Lá pelas tantas, ele escreve: o que o ministro Alexandre de Moraes fez foge aos padrões desde o início. Qual é o padrão, hein? Sobretudo no combate a um golpe de Estado, a uma quadrilha, um Morcrim, multifacetada, espalhada nas redes sociais, nas instituições, enfim. Como é que se combate isso? Aliás, senhor Merval Pereira, aonde o senhor estava quando o senhor Augusto Aras estava dormindo e a senhora Lindora Araújo se encontrava secretamente com o então presidente da República, o inelegível ladrão de joias, que o senhor não falou absolutamente nada. A instituição, a PGR, estava absolutamente inerte. A Polícia Federal estava sob comando do inelegível, estava absolutamente inerte. Não fosse o ministro Alexandre de Moraes, nós estaríamos fritos. E talvez até o senhor não estivesse mais vivo, porque essa gente aí não considera o senhor aliado, né? Pelo menos não considerava. Agora o senhor deve estar virando um baluarte para a extrema-direita, né? Então ele coloca aqui: nesses casos específicos, é evidente que ele escolhia os alvos e orientava a investigação, mesmo que alegue que os indivíduos já estavam denunciados. Senhor Merval, como é que ele escolhia alvo? Os alvos estavam sendo jogados, estavam pulando na cara dele, estavam pulando na minha cara, na cara do povo brasileiro. Essa gente estava conspirando, estava destruindo a democracia. Muitos foram responsabilizados. Bom, e aí a gente vê uma situação muito curiosa hoje, né? Eu estava assistindo mais cedo a Globo News, e aí o senhor Merval Pereira começou a tomar a trombada do Valdo Cruz, um dos colunistas ali, que falou: olha, essas questões internas, processualísticas, né,
eu conversei com alguns ministros, eles disseram que, com algumas pessoas, né, juristas, disseram que não teve nada de irregular, não teve perseguição a ninguém especificamente. Como o Merval tinha escrito exatamente o contrário mais cedo, que havia alvo, então ele saiu nisso. Mas falou da Revista Oeste, ele mandou investigar, enfim, não mandou investigar nada além do que nós estávamos denunciando. Eu mesmo denunciei a Revista Oeste, denunciei o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, essa turma toda. Algumas a gente conseguiu dar uma bloqueada, né? E alguns foram até para a cadeia, né? Mas, enfim, não teve nada que foi feito, não teve ninguém foi escolhido, foi pinçado na casa dele porque estava orando, né? As pessoas estavam querendo destruir a democracia. Mas foi muito constrangedor, porque o Waldo Cruz chegou, ele deu uma respirada e saiu fora, né? Ele não quis confrontar mais com o Merval Pereira. Para quem observou bem, pegou muito mal ali para o Merval Pereira, né? Esse comportamento dele de cohonestar o bolsonarismo e esquecer que o ministro Alexandre de Moraes ele foi praticamente lançado como defensor da pátria por essas circunstâncias todas, né? Aí fica preocupado com questiúnculas. Ah, não obedeceu o rito. Mas que rito? Então, eles estão aí irritando a gente, né? E aí aconteceu o seguinte... Como a narrativa do Merval Pereira é a mesma do bolsonarismo, então o Dudu Bananinha falou a mesma coisa hoje lá na Câmara, né? Mas ainda bem que lá estava o deputado Glauber Braga, que mandou na lata a seguinte situação. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi bem a preocupação que foi apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro e a insônia do deputado Marcel e o seu interlocutor, que ficaram conversando de meia-noite até as 5 horas da manhã. Deixa eu ver se... O Glauber até brincou, né, que o Marcel Van Hatten tinha dito anteriormente que ficou a noite toda, em claro, debatendo o rito que teria sido quebrado pelo ministro Alexandre de Moraes, o monstro, né? Mas aí o Glauber continua. Entendi. Houve um relatório de uma assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, relatório esse que diz que Eduardo Bolsonaro, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Revista Oeste fazem parte de uma articulação golpista de extrema-direita e que propõe desinformação. Olha, o TSE está gastando dinheiro à toa. Não precisava dessa assessoria. Bastava me solicitar, ou a qualquer brasileiro, em 2 minutos, fazendo uma análise e uma pesquisa na internet, e eu ver que é exatamente isso. Precisava da assessoria do TSE para fazer isso? Algo que é mais do que evidente. Que essas 4 figuras representam exatamente uma articulação golpista de extrema-direita. Mas aí o deputado Eduardo Bolsonaro fala que esse relatório foi uma grande espionagem contra ele. Oh, meu Deus. Apoio Ramagem para prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ramagem que espionou os senhores, espionou deputado, espionou jornalista, espionou todo mundo. E o grande problema é o relatóriozinho que foi encaminhado dizendo que essas 4 figuras pregavam desinformação na internet. Ah, meu Deus do céu. Essa é a famosa cortina de fumaça, né? Estão com medo da responsabilização por aquilo que fizeram e que continuam fazendo? Tem que responder, sim, por um processo de articulação golpista, por uma linha de orientação fascista, por articulação de grupos de extrema-direita. Esses 4 que foram indicados aqui, nesse relatório, deputado Eduardo Bolsonaro, não são absolutamente nem a ponta do iceberg da estrutura que os senhores montaram e que tem que ser, sim, responsabilizados por isso. Eu votei para que as pessoas possam, quando estiverem nas unidades prisionais, visitar as suas famílias. Mas vocês foram contra a saidinha, vão ter que responder por isso. Obrigado, deputado Glauber. Então deu uma sacaneada, né? Que essas figuras todas do bolsonarismo, quando estiverem presas, não vão poder nem fazer uso da saidinha, né? Porque votaram contra, né? Ainda ticana, né? É por isso que eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau.